Pode iniciar, doutor Gijo. Sim, eu vou começar lendo a ata do jogo entre Tigres e Juventude, tá? Nós vamos fazer o julgamento da confusão dos jogadores do Juventude. Eu vou ler a ata total, tá? Foi expulso de campo de jogo aos 46 minutos do segundo tempo o atleta número 20 da equipe Tigres, senhor Paulo José de Lima, após levar segundo cartão amarelo por falta temerária em seu adversário, no momento em que disputavam a bola. O atleta deixou o campo de jogo protestando contra a marcação da arbitragem, proferindo as seguintes palavras ao árbitro da partida: filho da puta, vagabundo, desgraçado. Relata também que, após o término da partida, ainda no campo de jogo, na entrada do túnel que dá acesso aos vestiários, houve uma confusão entre dois jogadores da equipe do Juventude, o senhor Marlon Antônio da Silva, número 10, o senhor Renato Carlos Silva, número 11. Ambos atletas trocavam ofensas verbais e agressões físicas, chutes entre si. A confusão foi contida porque houve intervenção de atletas e dirigentes da referida equipe. Logo após cessar a confusão, os atletas dirigiram-se ao vestiário sem mais, para o momento, era o que tinha a relatar. Então, esse é a súmula do árbitro, e eu vou passar a. Deixa eu achar aqui. Doutor Giovanni, eu encaminhei no grupo lá, o Ciron encaminhou imagens da confusão. Eu não sei se foi o doutor Itamar que pediu, e se quiserem ver. Pois Tá. sim. Primeiro eu vou fazer o relatório aqui da parte da confusão. Vou deixar o jogador Paulo Zé para depois, vamos na confusão, né, que está presente, está o pessoal da confusão, né? Então, o relatório eu vou enquadrar, né? Aqui, comecei relatando o Paulo, depois eu passei para cá. Na mesma partida entre equipes do Tigre e Juventude, houve confusão entre dois atletas da equipe Juventude, que são eles Marlon Antônio da Silva e Renato Carlos da Silva, ambos da mesma equipe. Confusão essa se deu após o término da partida. Neste caso, conforme assumo do árbitro, os atletas acima envolveram uma confusão na entrada do túnel que dá acesso aos vestiários. Entre eles foram trocadas ofensas verbais e físicas, entre parentes, chutes entre si. Então, esse auditor, né, entendeu pelo enquadramento dos atletas Marlon Antônio e Renato Carlos Silva, no artigo 254-A do parágrafo 1º, inciso 2 do CBJD, as penas do enquadramento vão de 4 a 12 partidas. Aí eu descrevi que o artigo não tinha de falar agora, né? Então, esse é o relatório do enquadramento para a sessão de julgamento da confusão dos atletas, acima citado. Agora eu passo a palavra para a defesa e vai começar. Quantos minutos, doutor, que eu tenho? 5. Não é 10, não? Mas vamos lá, deixa eu falar. Pronto, está contando? Contando. Então tá, como já cumprimentei, mas cumprimento os demais auditores, na pessoa do presidente. E esse caso nós estamos diante de uma situação complexa. Primeiro, eu já sofri isso e vocês já presenciaram também. Às vezes, o árbitro faz relatório que não condiz com os fatos ocorridos. Nesse caso, é um exemplo. Ele fala que teve agressões físicas, no entanto, nenhum deles tocou um no outro. Desafio. Apresenta alguém que viu um acertar o outro lá. Na realidade, eles entraram indo para o vestiário, foi uma coisa rápida, eu estava no meio dos dois, eles toparam os dois, começou a se discutir,
O Marlon falou um negócio para o Renato. O Renato falou: rapaz, você entrega o gol e ainda vai reclamar de mim? Estopou os dois, começou a discutir. Eu entrei entre os dois e o Irã também. Mais ou menos um dos 2 metros um do outro, o Marlon tentou dar um chute no Renato. Também não acertou. Aí nós entramos no meio, separou um para um lado, outro para o outro. A coisa foi tão rápida que quase ninguém viu. A questão do relatório, que me deixou preocupado e triste ao mesmo tempo, porque depois disso, o Batista até tinha comentado comigo de negócio que nem ia relatar. Já me chegaram até meu ouvido que, por indução de alguém, ele relatou. Na saída do campo, estava lá eu, presenciei, mais outras pessoas, Juliano e outras pessoas, o senhor Cal e o senhor Cubertinha, que é o Wesley, em cima dele, pressionando ele para fazer o relatório, porque isso tinha que relatar, porque teve briga, teve agressão, aquela coisa toda. Mas tudo bem, não estou. Então, eu tenho testemunha que não houve nenhum contato físico, nenhuma agressão física. Como esse código não prevê tentativa, e não houvendo a agressão consumada, a agressão, e não havendo nenhuma punição por tentativa, eu peço a desclassificação, pretendo ouvir a testemunha, Código 258, como o doutor Giovanni, o senhor relator desse processo, foi correto, baseando no relatório do árbitro. Correto. Só que eu discordo do relatório do árbitro e tenho testemunha que não houve o que ele relatou. Infelizmente, os árbitros, às vezes, por deficiência técnica, por conhecimento, ou às vezes por descuido, sei lá, acontece muito. De acontecer uma coisa, nós já tivemos casos desses, inclusive com o senhor Bidia, uma vez, ele falou que o Márcio agrediu o coisa, quem tentou agredir foi o Vandelmir, mas isso já passou. E aconteceu. Conto um exemplo que houve agora nessa rodada que o doutor João Carlos presenciou. Na minha partida, em outro jogo, teve um jogador expulso no final do primeiro tempo e o árbitro relatou no final do segundo. Então, para vocês verem, falando isso, para mostrar para vocês a deficiência que tem a nossa arbitragem em relação a relatório. Diante de todo esses argumentos, eu venho a vossas senhorias, doutor Rochete, doutor Douglas, doutor Matheus, doutor Giovanni, doutor João Carlos, seja desclassificado o enquadramento do 258, que possa ser enquadrado no 200 e... foi no 254 que você enquadrou. 254A, é isso. No 254. Que seja enquadrado no 258, que é assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva, não tipificada nessas regras. Primeiro, o 254 fala durante a partida, não foi durante a partida, mas se tivesse havido, mas o principal fato é que não ocorreu, não foi consumado nenhuma agressão, foi apenas uma tentativa. O cara está 2 metros de distância um do outro, tenta chutar, aquele chute por trás, como se diz, o Marlon acertou em mim, mas não acertou no adversário. Tá, tentou. E o enquadramento no 258 e ainda mais, no parágrafo 1, primeiro. Então, o meu pedido é para a desclassificação do 254A, enquadramento no 258. E ainda no parágrafo primeiro, que é facultado o órgão judicante a substituir a pena de suspensão pela advertência a infração for de pequeno porte. Veja bem, foi tão rápido. Peço que os senhores tenham o cuidado e, inclusive, as imagens. Na imagem, não deu nem para o cinegrafista pegar a confusão. Ele estava entrevistando, quando surgiu a confusão, ele tentou filmar, o pessoal já tinha entrado no túnel. Isso foi na entrada da boca do túnel. Eles discutiram? Sim. Um xingou que o outro perdeu o gol, perdeu que ele, o outro falou que você que entregou, e começaram a se discutir.
Nós entramos no meio, eu e o Irã, houve a tentativa do Marlon chutar o Renato, mas não pegou, na verdade, nem passou de perto. Então, diante desses fatos, repetindo, peço o desclassificação do 254.1 e o enquadramento do 258, parágrafo 1º. E aí eu peço que vocês analisem. Vamos ouvir a testemunha para reforçar os meus argumentos, para vocês fazerem a votação. É isso que eu tenho a dizer no momento. Vai ouvir a testemunha, Itamar? Sim, se possível, sim. No seu Ô, escritório, doutor Carlos? Itamar, Opa, nós vamos ter que alterar aqui e falar que a agressão foi contra o senhor, então, hein? O senhor é técnico. O senhor confirmou aqui pra gente. na verdade, trabalho. ele foi tentar chutar ele no joelho e ele pegou na minha coxa. Vou pedir o rapaz para entrar aqui, então, doutor Giovanni. Certo. Senta aí, eu vou ficar aqui. Ô, Giovanni, aí, senhor? Cuidado, o rapaz. Pois não, doutor, essa disposição. Eu que faço as perguntas, ô, João Carlos? Doutor João Carlos? Pode, Eu que vou fazer as perguntas ou vocês que vão fazer as perguntas? pode ser o relator? Certo. Giovanni se ausentou um momento. Qualquer coisa, doutor, o senhor pode pedir mene aí. Oi? E atendar em alguma coisa aí, entendeu? O relator vai fazer as perguntas, mas aí depois, se o senhor quiser acrescentar alguma coisa, perguntar mais alguma coisa, o senhor fica à vontade também. Ok. Relator está com a palavra. Liga o áudio. Pronto. Ciro, o senhor já está na qualidade de testemunho da confusão entre jogadores da equipe da Juventude, o Marlon e o senhor Renato, né? O senhor pode escrever para a gente o que o senhor viu lá no momento da confusão? Doutor, no momento lá, a TV Rio dos Bois, né? Nós estávamos lá fazendo a cobertura do evento e nosso repórter estava entrevistando lá no final do jogo, né? E a outra câmera estava posicionada direto para a boca do túnel, aonde foi a confusão. E como não foi uma confusão assim acirrada, de muito tumulto, eu não cortei a câmera para lá, eu deixei para o repórter terminar lá, né? Quando eu vi que estava acirrado, tinha terminado a confusão, eu levei para lá para mostrar que, e até relatei, não sei se vocês têm o áudio aí, o vídeo, que já tinha terminado a confusão lá. Então, começou a confusão lá, mas foi coisa normal, de jogo mesmo, de bate-boca, de empurra, mas não teve, o pessoal apartou, não teve nada de agressão física, não. Porque, tanto se tivesse, eu já estava com a cama focada lá, eu já tinha cortado para lá, sabe? Mas como não teve, eu deixei o repórter, que era o Fausto, continuar as ações lá no gramado. Depois que eu levei para lá para mostrar que teve a confusão, que já tinha sido contornada, né? Então, foi isso que nós vimos lá. Agora, se teve mais alguma coisa lá para dentro, no vestiário, e as câmeras não mostraram, né? Mas eu até mandei para o doutor Rochesse aí as imagens que nós temos, né? Uhum. Tá, então foi bem rapidinho, né? Foi coisa normal, coisa de jogo mesmo. Não teve Só nada empurra e xingamento, Cirão? não teve nada de soco, pontapé, não teve isso não. Senão eu tinha cortado para lá, né? Se fosse um negócio mais grave, eu tinha cortado para lá. Tanto é que eu não cortei porque foi só mesmo bate-boca mesmo lá. Então, tá bom, para mim tá bom. Alguma pergunta, Itamar? Sim, eu gostaria de saber do Ciron
Ele falou assim, em questão de empurra, mas ele não, se ele chegou a ver um tocar um no outro. Não, não, foi assim. Eles tentaram começar a empurrar uma outra, aí o pessoal apartou, né? Ficaram de longe, não chegou a realmente empurrar um outro. Quando a gente fala empurra, empurra, essas confusãozinhas pequenas, sabe? Mas não teve nada de agressão, não. Ficou só no bate-boca mesmo. De onde o senhor estava, o senhor chegou a ouvir o que um falou para o outro, ou estava um pouco longe? Não, estava longe na cabine, né? Não deu para ouvir, não. Isso mesmo, então tá bom. Obrigado, só isso mesmo. Disposição. Obrigado, Cirão. Ok. Obrigado, Tron. Está com a palavra, relator. Doutor Giovanni, aí o senhor está com a caneta. Então, pela súmula, igual o Tamar falou muito bem nessa defesa dele, pela súmula, a gente enquadra no 254A, mas pela imagem que eu acabei de ver aqui, pela a defesa e a testemunha, não houve força excessiva, né, entre os companheiros, né? A desclassificação do 254 para 258, até não coloco no artigo, no parágrafo primeiro, não. A, deixa eu ver aqui, deixa eu voltar, né? Só um minuto. Ele pediu para desclassificar para 258 primeiro. Parágrafo primeiro para converter em advertência. Isso. Eu tô dando uma olhadinha aqui, peraí. Pode falar. Não, tranquilo, pode Uhum. continuar aí. Eu vou concordar com o Tamar. Pela falta de força excessiva, por não ter agredido mesmo, eu concordo com ele. Eu vou dar nesse primeiro momento, tentar advertência nos atletas dele. Aí, se eles fizerem alguma coisa posteriormente, pode dar uma pena para eles, né? Por enquanto, eu concordo. Eu desclassifico por 258. Parágrafo primeiro. Doutor Douglas. Boa tarde a todos. Quanto à desclassificação, eu não tenho nada a opor, desde que seja o artigo 258 caput, e não o parágrafo 1º, porque pela imagem, pela defesa apresentada, e principalmente pela súmula, que a gente tem que dar grande validade aqui, assumiu uma conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva. Isso foi nos relatado aqui. Houve xingamentos, tentou agredir, justamente como o defensor avisou. Entretanto, não chegou a tocar. Então, eu acredito que uma advertência seria o mínimo aqui. Não seria o correto. Então, a desclassificação por artigo 258, correta, entretanto, caput, né? E a pena que a gente vai a votar aqui seria suspensão de 1 a 6 partidas. Acompanhe o Douglas. Eu também acompanho o Dr. Douglas. Concordo com ele, sim. Doutor Rochester? A reunião vai cair, eu vou ter que fazer outro link. Não, ainda dá uns minutos. Tem que sair para entrar, né, doutor? Eu acompanhei o Douglas, para colocar no 258 caput. Certo. Mas uma pergunta, não tem que... Aí no caso, aí não volta na questão das partidas? 1 a 6. A gente não voltou ainda as partidas, doutor. Só vamos verificar Então agora, caput. então deu o caput. Não faz o outro link aí, doutor, e manda para a gente que a gente Não, a chega. gente tem mais 9 minutos ainda, dá tempo de... Não. Então tá, ficou presidente. Então, foi desclassificado, ficou o caput.
Tá? Quando eu ia falar para o Itamar, está voltando a desclassificação. Foi desclassificado para o artigo 158. Caput. Agora vamos votar a suspensão. Pedro. Aí, doutor, o senhor está com a palavra para a pena. Então eu vou apenar em 2 partidas. Douglas, 2 partidas também. eu vou de 2 partidas também. Matheus? Acompanho o relator, vou 2 partidas também. Certo. João Carlos, Batido o martelo, 2 partidas para os 2 atletas. Isso. Isso. Certo? eu vou fazer doutor Itamar, eu vou, porque como teve essa postura, né? Doutor Rocheffer manda para mim a gravação, depois eu vou redigir a ata, inclusive com o testemunho do Cirone e a argumentação do doutor, e aí a gente passa para vocês depois. Ok. Bem? Então, Obrigado, tá bom. gente. Eu vou Então, fazer o declaro- link da próxima e já mando aí no grupo. Então tá. Então, declaro encerrado o julgamento. O julgamento dos 2 atletas da equipe de juventude. Foram apenados com 2 partidas, cada atleta. Iniciando já na próxima rodada, né? A partir da próxima rodada, não teve automático, porque não teve a expulsão especificamente dita na partida. Né? Então, eles vão cumprir 2 partidas em sequência. Então, tá bem. Muito obrigado, senhores. Um bom trabalho. Então, Obrigado. Até mais. participação. Tchau.